Espírito Santo tem incomodado o meu espírito para que nós venhamos aprender a reagir no dia ruim. Porque não se engane, o dia ruim ele vem sobre a vida de todos. A gente aqui no meio evangélico, a gente tem um jargão, né? A gente tem a mania de dizer, vai dar tudo certo. Eu profetizo, vai dar tudo certo, viu, Rúbia? Em nome de Jesus. Mas a gente não pode ser menino na fé. A gente não pode ser ingênuo em pensar que sempre... Seja muito bem-vindo, Rafael, em nome de Jesus. Bom ter você aqui conosco de novo. Amém? Glória a Deus. A gente não pode ser ingênuo pensar que sempre as coisas vão dar certo. Porque se a gente agir em ingenuidade, pode ser que o inimigo crie uma armadilha para as nossas vidas. E no dia que as coisas não derem tão certo, no dia que eu me encontrar num dia de angústia, com o espírito fechado, com a cabeça baixa, eu posso vir a desviar da fé. Se eu entender que sempre vai ser tudo flores, o dia que não acontecer das flores abrirem, ou se acontecer do tempo fechar, ficar nublado, se acontecer de cair uma tempestade, eu tenho que estar tão fortalecido, ou talvez mais fortalecido, do que eu me encontro no dia em que as coisas estão bem, que estão caminhando, que está tudo funcionando. Quem me entende, diga amém. Amém. Meus irmãos, a vida não é fácil para ninguém, a vida não é fácil para mim, a vida não vai ser fácil para você, mas a promessa que nós temos está no Salmo 50, verso 15. Eu queria que você acompanhasse comigo, se você trouxe Bíblia, se não, acompanhe no multimídia. Eu vou ler no multimídia. Salmo 50, verso 15, diz assim: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Aleluia. Quem pode ler comigo? Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua santa, maravilhosa, poderosa, fiel palavra. Uma palavra que expressa o teu amor para as nossas vidas, Pai. Uma palavra onde nós lemos e nós sabemos que essa palavra é verdadeira, porque do Senhor não pode sair mentira. Do Senhor, Pai, nós conseguimos extrair apenas as verdades maravilhosas que fazem e provocam a transformação do nosso ser, para que nós, a cada dia, possamos estar mais parecidos com o nosso querido e amado Jesus Cristo, Pai. Tua palavra diz que é de glória em glória, mas um dia nós alcançaremos a estatura do varão perfeito. Quem crê diz amém. Amém. Que o Senhor possa, meu bom Deus, se revelar mais uma vez, haja conosco em misericórdia, e que o Senhor traga uma palavra do céu para as nossas vidas, Pai. Uma palavra de ânimo, uma palavra de fortalecimento, para que nós saiamos daqui, meu Pai, de forma completamente diferenciados, amém, transformados daquela que entramos, para que nós possamos ter mais intimidade contigo, Pai, para que nós venhamos a entender mais de Ti e alcançar as riquezas espirituais em Cristo Jesus. É o que te pedimos, Pai, tomando posse da vitória. E quem crê diz? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, para exemplificar essa palavra, eu te convido, se você quiser, abrir em Juízes capítulo 6. Quero falar sobre a vida de um irmão nosso. Aleluia. É sempre muito importante que nós venhamos a exemplificar com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não mente. A palavra de Deus, ela nos mostra o que é. A palavra de Deus revela os homens do Senhor da maneira que eles eram. O nosso Deus, ele é tão consciente da sua identidade, da sua personalidade, da sua grandeza. O nosso Deus, ele é tão ciente sobre si mesmo, da sua santidade. Ou seja, o nosso Deus, ele é separado de todo o resto. Existe o nosso Deus e existe o resto. Nós estamos inclusos dentro da palavra resto. O que não significa que seja coisa ruim. Porque Jesus veio aqui para morrer por mim e por você. Mas existe o nosso Deus, santo, perfeito, o eterno, e existe o resto. Amém. O nosso Deus, ele não tem o menor problema em mostrar as falhas dos homens que o serviram. Exemplo disso é Davi.
que com todas as suas falhas, aos olhos do nosso Deus, ele era um homem segundo o coração de Deus. Olha para o seu irmão e diga assim: não importa as suas falhas, não importa as suas dificuldades, não importa as suas debilidades, as suas fraquezas. O nosso Deus, que é amor, te ama exatamente como você é. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Amém. Palavra do Senhor em Juízes capítulo 6 diz que o povo de Israel, capítulo 6, fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. E em razão disso, o nosso Deus permitiu, mais uma vez, que o povo de Israel, que era um povo amado, escolhido, fosse cercado pelos inimigos, pelos midianitas e outros povos que estavam ali. E não foi por 7 dias, nem por 7 meses. Mas a palavra do Senhor nos revela que os midianitas cercaram o povo de Deus por 7 anos. Diga, 7 anos. O nosso Deus tem um mistério com o número 7. Amém, meus irmãos? Não foi por 7 dias, não foi por 7 meses, mas foi 7 anos. E, andando rapidamente na palavra, estamos no verso 1, aí o verso 2 diz que os midianitas, eles prevaleceram sobre Israel e fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Às vezes, nós nos sentimos tão amedrontados diante das coisas, das dificuldades, do dia a dia, da vida, que a única coisa que nós desejamos é encontrar um buraco e entrar para dentro desse buraco. Quem já passou por uma situação assim? Você não quer falar com ninguém, você não quer ver ninguém. Se todo mundo te decepcionou, você decepcionou todo mundo. Você pensa que a vida vai parar por aí. Mas o nosso Deus te trouxe aqui essa noite para dizer: existe vida além dessa caverna. Existe vida além desse buraco onde você está. Existe vida e vida em abundância. Porque a promessa veio do céu, do Senhor Jesus. E essa palavra se cumprirá sobre a sua vida. Amém? No verso 3 diz que cada vez que o povo de Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra o povo de Israel. E contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Olha que povo covarde. A palavra do Senhor diz que os inimigos vinham, cercavam Israel na época do plantio e destruíam toda a produção, toda a colheita. E não é que eles saqueavam a colheita para levar para si. Provavelmente eles já viviam num momento de prosperidade, os inimigos. Mas eles saqueavam, queimavam, destruíam. Eles não queriam para eles, mas não deixavam para o povo de Israel também. Meus irmãos, a covardia era tanta que esse povo, eles faziam isso para simplesmente rir do povo de Israel, para ter prazer com o sofrimento alheio. Talvez você esteja passando por uma situação difícil. Talvez você seja, aqui nessa noite, mais ou menos se encaixe nessa posição do povo de Israel. Talvez outras pessoas olhando para você, elas consigam encontrar prazer no seu sofrimento. Porque existem pessoas assim. O sofrimento é normal. O nosso Jesus, ele deixou isso claro. Ele diz que neste mundo onde nós estamos, nós passaríamos por momentos difíceis. Nós teríamos aflições. Porém, ele disse assim também: não desista. Não desista. Não abaixe a sua cabeça. Amém. Tem gente precisando ouvir essa palavra aqui essa noite. Não desista, não abaixe a sua cabeça, não se entregue ao poder do inimigo, porque o Senhor é contigo. E isso que você está vivendo é um momento, e todo momento ele tem início, ele tem meio e tem fim. Amém. Em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra? Amém. A palavra do Senhor diz no verso 5 que subiam então com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, como uma multidão que não se podia contar nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Mais covardia. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel
clamaram ao Senhor. O que o povo de Israel fez? Clamaram ao Senhor. O que o povo de Israel fez? Clamaram. Volta o Salmo 50, 15 para mim. Quando o povo clamou ao Senhor, a palavra de Deus diz que quando nós o invocarmos, no dia da dificuldade, no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu estou profetizando sobre a sua vida, estou te dando uma chave de sabedoria. No dia da angústia, no dia mau, no dia da dificuldade, no dia que tudo faltar, que o dinheiro faltar, que a saúde faltar, no dia que todas as pessoas virarem as costas para você, Deus vai te responder, Deus vai te livrar, Deus vai te livrar no dia da sua angústia, para que aquilo que acontecer com você venha glorificar o nome dele. Amém. Eu creio, Deus. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor continua dizendo, no verso 7, que tendo os filhos de Israel... Não, verso 6. Assim, Israel ficou muito debilitado, muito enfraquecido, principalmente, não só com a questão da fome, não só com as necessidades, mas principalmente o emocional. Um dos maiores problemas que nós vivemos nos dias de hoje são os problemas emocionais. As pessoas não estão sabendo lidar com a pressão do mundo. Talvez, e eu penso que muito vem por causa dessa questão de velocidade, mundo de internet que nós temos hoje. A internet, ela gera uma angústia nas pessoas muito grande, principalmente aquelas que são adeptas das redes sociais. Porque toda vez que você abre a rede social, você só vê coisas boas acontecendo ali. Pessoas do seu círculo de amizade com os melhores carros, nos melhores restaurantes. E você que não está vivendo uma vida de excelência, você que talvez esteja passando por dificuldade, isso gera angústia na pessoa. Porque ela olha na vida de todo mundo só mostrando o melhor, só coisas boas, e você quando olha para você mesmo, você sabe que tem algo faltando na sua vida. Olha, em nome de Jesus, a partir de agora, Deus vai trabalhar no seu emocional, para que essas situações que Satanás coloca diante de você não te confundam mais. Para que o seu emocional fique preservado diante de tudo isso que está acontecendo. Porque nós vivemos dentro de um sistema de coisas. E esse sistema de coisas, ao invés de nos colocar para cima, o tempo todo só nos coloca para baixo. O tempo todo mostra o quanto nós somos infelizes e não conseguimos o sucesso, porque o padrão de felicidade, de sucesso, é o padrão das redes sociais. O padrão hoje não é mais o padrão da palavra de Deus. As pessoas estão se afastando cada vez mais. E por causa disso, no dia da angústia, as pessoas não se lembram mais de clamar a Deus. No dia de angústia, nós geralmente procuramos profissionais, nós procuramos advogados quando nós passamos por problemas jurídicos. Nós procuramos médicos quando nós passamos por problemas de saúde. Quando nós temos problemas emocionais, ao invés de nós nos recolhermos e buscarmos a doce, maravilhosa presença do Espírito Santo, nós procuramos profissionais de saúde mental. Sendo que nós temos diante de nós todas as promessas que nos garantem uma vida de paz, de harmonia, de alegria, de felicidade e prosperidade. Porque no dia da angústia, o segredo é buscar a face do nosso Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A gente prega isso todo fim de semana. A gente fala todo fim de semana. Mas por que no dia da angústia a gente não faz isso? Muitas vezes no dia da angústia vai ter que ser o próprio Deus a quem servimos, que vai ter que se apresentar diante de nós para que nós possamos lembrar que Ele existe. Se nós continuarmos aqui no verso 7 diz assim: tendo os filhos de Israel chamado o Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiram, e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo, não destes ouvidos à minha voz. No verso 11 diz assim: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás,
Abiesrita e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Para você que talvez não esteja muito acostumado com o jargão da época, que não conheça muito bem, em profundidade, o texto sagrado, você vai passar por cima desse texto e vai ver que não tem nada a ver. Não vai conseguir identificar nada demais. Mas a palavra do Senhor nos revela que esse homem, ele estava num lugar que não era apropriado. O que ele estava fazendo? No verso 11 diz que ele estava fazendo o quê? Malhando o trigo. Aonde que ele estava malhando o trigo? No lagar. Aí eu pergunto para a igreja, o que é um lagar? Todos sabem o que é um lagar? Lagar é um buraco feito na rocha, utilizado para pisar as uvas, frutas vermelhas, e delas extrair suco para fazer o vinho. E o que ele estava fazendo? Ele estava malhando o trigo. Aonde? No lagar. Que era lugar de uvas. Ele estava num buraco apertado, malhando o trigo. O trigo, ele deve ser malhado na eira. O que é a eira? A eira é uma coisa, lagar é outra. Lembrando, lagar é um buraco. E a eira é um lugar aberto, onde venta bastante e tem bastante sol. Mas ele não fazia isso porque ele estava amedrontado. Lembra dos seus dias de medo? Lembra dos seus dias onde tudo que você fez deu errado? E a única coisa que você queria era estar dentro de um buraco, dentro de um lagar. Porque dentro do buraco ninguém vê as minhas falhas. Dentro do buraco ninguém vê os meus erros. Dentro de um buraco ninguém vê os meus insucessos. Mas Deus te trouxe aqui essa noite para te tirar desse lugar apertado, que não é para você estar, porque Deus não te fez para estar dentro de um buraco. Lembra lá do profeta que, perseguido por uma enviada do inferno, ele foi correndo para um buraco na montanha, que nós chamamos de caverna? De quem eu estou falando? Do profeta? Elias. Do profeta Elias. Elias, o grande profeta do Senhor. Por quê? Porque ele sentiu medo. Deus te trouxe aqui essa noite para arrancar do seu coração todo medo. Deus te trouxe aqui essa noite para te fortalecer, para tirar desse lugar onde você se encontra, desse lugar que não é apropriado, lugar apertado, um lugar quente, um lugar de medo, um lugar de vergonha. E o anjo do Senhor diz assim, o que o anjo do Senhor disse para o Gideão? O Senhor é contigo, o quê? Homem valente. Aí Gideão, ele parou o que ele estava fazendo e começou a pensar, homem valente eu? Aqui nesse buraco? Aonde que está a glória de Israel? Aonde que está a glória de Deus na sua vida? Porque Deus já fez tanto pelo meu povo, Gideão provavelmente pensou sobre isso. Deus já fez tanto pelo meu povo, já tirou o meu povo de situações. O profeta esteve aqui há poucos dias e nos lembrou daquilo que o nosso Deus já tinha feito no passado. Mas o Deus do passado, será que ainda é vivente? Será que o Deus que tirou o povo de Israel ainda é o mesmo Deus de hoje em dia, dos dias atuais? Amém. Se Deus é o mesmo Deus, por que Ele está permitindo que nós venhamos a passar por todas essas situações? Por todas essas dificuldades? Há pouco tempo, nós estávamos vivendo um momento muito singular em toda a história da humanidade com essa pandemia. Muitas pessoas amedrontadas, muitas pessoas presas dentro da sua casa, dentro dos seus casulos, dentro do seu mundinho, tentando se readaptar a um mundo diferente. Não se engane, porque mesmo que essa pandemia, que ainda não foi completamente erradicada, ainda que essa pandemia leve mais 6 meses, um ano, uma hora ela vai ter que acabar. Um ano e meio, não sei quanto tempo, nosso Deus sabe. Mas o mundo nunca mais será o mesmo. O mundo nunca mais será o mesmo. A maneira com que as pessoas fazem negócio hoje não é mais como era há 5, 10 anos atrás. O mundo ele está cada vez mais conectado. Isso é bom ou ruim? Depende. Depende de como você lida com essa situação. Você se deixa envolver pela situação do mundo? O mundo se impõe sobre você ou você impõe a sua fé sobre o mundo?
Quem é você nesta noite? Você é o anjo que diz para uma pessoa que está com medo que ela é um guerreiro forte do Senhor? Ou você é essa pessoa que precisa ouvir? Levanta a sua cabeça, porque você é um guerreiro do Senhor. Você não foi feito para estar nesse lugar, porque Deus te vê como um valente, não como um medroso. Deus te vê como um guerreiro com espada nas mãos para lutar, para sair, para vencer. Sair a cada dia e fazer aquilo que você precisa fazer para conquistar nessa terra. Aleluia. Glória. Deus derramou sobre a minha vida, sobre a sua vida, uma unção de coragem. Amém. Porque nós não somos daqueles que temem, nós não somos daqueles que retrocedem. Aleluia. Se eu não retrocedo, eu só posso avançar. Aleluia. Em momentos de dificuldade, o inimigo não pode me fazer retroceder, andar para trás. Glória a Deus. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que em momentos de dificuldade, você vai estar plantado sobre a rocha. Em nome de Jesus. Você vai estar fortalecido, com as suas pernas fortes, com o seu espírito fortalecido, com o seu espírito engrandecido pelo Espírito Santo. E dali você não sai. Dali é para frente, mas para trás, de maneira nenhuma. Quem recebe diz amém. Amém. Aquele que está plantado sobre a rocha, Amém. ele não retrocede. Porque a palavra do Senhor diz que ele não se alegra naqueles que retrocedem. Deus não escolhe para si pessoas medrosas, os tímidos, os covardes. Não. O inimigo usa dessas pessoas para atazanar a minha vida e a sua vida. A igreja do Senhor Jesus. Mas o nosso Deus, ele só escolhe corajosos. Só sobe no altar corajoso. Amém. Só assume ministério pessoas que têm identidade, que conhecem o seu propósito aqui nessa terra. Uma pergunta que Deus colocou no meu espírito desde o início desse ministério. O que é que você está fazendo nesse lugar? E quando eu falo nesse lugar, não estou falando especificamente aqui hoje na igreja, Grande Comissão Church. Eu não falo de Orlando, eu não estou falando da Flórida, não estou falando dos Estados Unidos. O que é que você está fazendo no planeta Terra? Qual é o seu chamado? Qual é o seu propósito nesse lugar? Qual é o seu propósito nesse lugar? Porque uma vez que eu conheço o meu propósito, esteja onde eu estiver, eu estou ali para cumprir o meu propósito. Eu creio, meu Deus, eu tomo posse, Senhor. Eu sei que Deus não te fez para retroceder. Deus não te fez para ficar nesse buraco. Deus não te fez para malhar o trigo num lagar. Deus fez era, lugar aberto, lugar de conquista. Lugar onde a brisa, ela é agradável, onde o sol da justiça brilha. O nosso Deus, ele te fez para que você possa manifestar a glória dele na sua vida. Para onde você for e as pessoas olharem para você, as pessoas têm que ver a glória de Deus. Amém. Você não é qualquer um. Você não é um Gideão da vida. Você não é um perdedor. Você não é um fracassado. Mas tudo que está acontecendo na sua vida é para que se manifeste a glória de Deus. E quem crê, diga amém. Amém. Aleluia. Então, o anjo do Senhor ali apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Por quê? Porque Deus não olha para mim e para você e não encontra em nós, não enxerga aquilo que outros homens enxergam. Quando Deus olha para mim e olha para você, Ele olha aquele a quem Ele fez. Amém. Eu quero te lembrar nessa noite, mais uma vez, que você é imagem e semelhança de um Deus todo-poderoso. Você devia estar sorrindo, como Milena fez agora. Você devia estar sorrindo como Deus quer que você esteja. Porque se eu tomo a consciência da minha identidade, se eu sei quem eu sou, aconteça o que acontecer, venha o vento que vier, aconteça a tempestade que acontecer, nada tira o meu foco. Amém. Palavra do Senhor que diz que nós somos daqueles que andam para frente, em direção ao alvo. Andar em direção ao alvo é cumprir propósito. É eu saber o que eu estou fazendo aqui, eu conhecer o meu papel aqui e alcançar o meu objetivo nesse lugar. Quem sabe qual é o seu objetivo neste lugar? O que você está fazendo aqui nessa terra? Ou você pensa que você está aqui para passar um período de férias de 60, 70, 80 anos? Você é um passageiro daqui e depois? Vai para onde? Você está vindo de onde? Quem é você? Está fazendo o que aqui? E está indo para onde? Meu Deus. 4 perguntas existenciais
que eu preciso, como homem ou mulher de Deus, entender, reconhecer e saber responder. Não com palavras naturais, mas com palavras espirituais. Porque por palavras humanas, tudo acaba muito rápido. É como um sopro. A vida é como um sopro. Hoje eu nasço, tenho a existência, passo aqui 50, 60, 70, 100 anos de vida. E aí? Acabou? Acabou não. O nosso Deus, que é um Deus eterno, Ele promete muito mais do que esse momento, do que esse sopro que nós vivemos. A eternidade que te espera tem bênçãos que você não consegue pensar nem imaginar. Amém. A palavra do Senhor nos garante que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e aquilo que ainda não subiu ao coração do homem é o que ele tem para aqueles que o... Quantos amam ao Senhor aqui? Deixa eu te lembrar, no dia da angústia, volta lá, Gui, por gentileza, no dia da angústia, nós precisamos clamar ao Senhor. O povo de Israel estava passando por uma dificuldade, porque entendeu que nessa vida todos passamos por dificuldades, todos passamos por desafios. Jesus, como eu disse, nos deixou isso muito claro. Mas se eu entender que o meu socorro vem do céu, se eu invocar o meu Deus no dia da dificuldade, Ele vai responder, Ele vai me livrar para que eu possa glorificar o nome dEle. Eu quero te lembrar, no dia da dificuldade, você vai invocar o Senhor e você deve se lembrar de glorificar o nome dEle, para que você possa cumprir o Salmo 50, verso 15. Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. Foi exatamente o que Gideão fez. O povo de Israel buscou o Senhor e o nosso Deus, Ele encontrou graça numa pessoa que era aparentemente covarde. Aparentemente covarde. Todos que olharam, talvez se eu estivesse passando por aquele lugar e olhasse para Gideão no buraco, eu ia falar, ali, tem mais um perdedor ali. Talvez se fosse o pastor Cláudio passando por aquele lugar, por quê? Porque eu vejo com os meus olhos. O que guia o meu entendimento é a minha vista. Eu ia olhar e dizer, poxa, fracassado, viu? Olha onde que está, medroso. Eu devia estar aqui do lado de fora. Num lugar aberto, num campo aberto, espalha o trigo dele aqui, e é aqui que tem que malhar o trigo. É na eira, não é no lagar. O que esse cara está fazendo ali? Será que ele não sabe o que ele está fazendo? Será que é isso que ele quer para a vida dele? É ficar dentro de um buraco? Como é que... Eu não consigo nem imaginar como que dentro de um buraco uma pessoa consegue malhar o trigo. Mas o nosso Deus... Ele olhou para a vida de Gideão e viu aquilo que ninguém mais conseguia ver. O nosso Deus olha para a sua vida e consegue enxergar aquilo que nenhum outro homem ou mulher consegue enxergar. O nosso Deus, Ele acredita tanto em nós que muitas vezes nós precisamos ser confrontados por Ele mesmo para que nós possamos tomar posição. Eu sempre venho ministrando à igreja que a palavra de Deus é decisão e posicionamento. Quando eu me decido e me posiciono, eu creio ainda que as coisas estejam completamente diferentes daquilo que eu estou crendo. O nosso desafio é crer enquanto nós não conseguimos enxergar nada. É crer enquanto estão todas as pessoas nos querendo fazer com que nós venhamos a desacreditar. Olha, Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer que você tem muito mais potencial do que você imagina. Amém. Você pode fazer muito mais do que você tem feito. Você pode alcançar lugares muito mais altos do que você já alcançou. Você pode pregar muito mais do que você já pregou. Você pode falar muito mais do amor de Deus do que você já fez até hoje. Você pode ser bênção na entrada e na saída. Porque muitas pessoas dizem assim, eu preciso ser abençoado por Deus. Quem disse que precisa ser abençoado por Deus? Você já foi abençoado por Deus. Quem fala, eu preciso ser abençoado por Deus, é claro que existem contextos, entenda bem. Mas aquela pessoa que insistentemente diz, eu preciso ser abençoado por Deus, mas eu preciso ser abençoado por Deus, eu quero ser abençoado por Deus. Essa pessoa não entendeu o comando, porque o Senhor já disse, sê tu uma bênção. Diga para o seu irmão, sê tu uma bênção. É você que tem que ser bênção na vida de outra pessoa. É você que tem que ser a bênção, viu, Guigui? É você que tem que ser bênção na minha vida. Eu é que tenho que ser bênção na sua vida.
Porque se eu entendo essa palavra, em primeiro lugar, eu paro de reclamar. Em primeiro lugar, eu paro de murmurar. Porque quando eu murmuro, eu travo a mão de Deus para receber as bênçãos que eu preciso. Murmuração entristece o coração de Deus. Murmuração trava os milagres na vida da pessoa. Porque murmurar é dizer, é reclamar, ou seja, dizer e falar de novo e mais uma vez que Deus não pode fazer aquilo que eu espero. Quem murmura, na verdade, não acredita. Nós não somos daqueles que murmuram. Nós somos daqueles que glorificam. Nós somos daqueles que glorificam. Em meio às dificuldades, está difícil? Glorifica. Todo mundo virou as costas? Glorifica. Todo mundo está falando mal? Glorifica. Ninguém mais acredita em você? Você tem que acreditar em você mesmo e a chave, glorifica. Porque se você glorificar, o milagre vai te alcançar. Aleluia. Amém? Até rimou. Se você glorificar, o milagre vai te alcançar. Porque quando nós glorificamos, nós colocamos Deus numa posição onde ele se vê impossível de não abençoar os seus. A partir do momento que a pessoa toma posse, Hebreus 11:1, o que é a fé mesmo? A fé é a certeza. É a certeza das coisas que não se veem. Nós agimos como se elas já fossem. Quando eu ajo como uma situação, se ela já estivesse resolvida, ainda que esteja tudo fechado, ainda que todas as portas estejam fechadas, ainda que eu esteja batendo e ninguém abrindo, se eu permaneço com a minha fé ativada, se eu permaneço posicionado, Deus olha de cima e diz assim, pode passar o tempo que for. Lembra de Jó? Quanto tempo será que passou? Porque para perder tudo foi em um dia, exatamente. Um dia apenas. Lembrando que foi o nosso Deus que instigou o inimigo contra a vida de Jó. Não foi o inimigo que veio falando da vida de Jó. O nosso Deus apresentou. Tá vendo lá? Eu vejo Deus dando uma cutucadinha. Tá vendo lá o meu servo Jó? Homem justo, homem bom, fiel. Aí, o que Satanás falou com ele? Tá bem? O Senhor dá tudo para ele? Muitas vezes aquilo que te acontece, você não tem pecado, você não está passando por uma situação que te exponha, você não tem nada demais acontecendo na sua vida. E, de repente, tudo se fecha. As coisas se perdem. O que está acontecendo no mundo espiritual? Você já parou para pensar sobre isso? Porque muitas vezes é mais fácil reclamar e questionar, criticar. Mas o mundo espiritual, ele não para 24 horas. Não tem horário de almoço lá. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Não paga aluguel. Não paga aluguel, ninguém tem que se preocupar. Não tem demônio se preocupando com aluguel, não tem anjo preocupando com aluguel. É 24 horas falando sobre nós que estamos aqui. Existem guerras sendo travadas lá. E você está pensando que as coisas estão acontecendo no natural. As coisas que nós vemos, elas são muito pequenas. Porque o mundo espiritual é muito maior, mais organizado e mais agressivo do que nós podemos crer, do que nós podemos entender. Jó, ele não entendeu absolutamente nada na hora que ele estava passando por aquela dificuldade. Tudo, de um homem extremamente bem-sucedido num dia a um homem fracassado no outro dia, 24 horas depois. E como se não bastasse doença. Uma doença terrível veio sobre ele. Uma doença que incomodava, que doía, que coçava 24 horas. A palavra de Deus diz que ele pegava um caco de telha e se coçava com um caco de telha. Por que ele não se coçava com os dedos, talvez? Com as unhas? Será que ele tinha as unhas? Será que os dedos já não estavam carcomidos, praticamente corroídos? A carne, talvez? Talvez se ele encostasse com os dedos na própria pele, era dor nas mãos e dor na própria pele onde ele estava se encostando. Ele estava acabado. Mas a palavra do Senhor diz que em nenhum momento ele murmurou ou atribuiu a Deus aquela situação pela qual ele estava passado. Se essa história não te inspirar, eu não sei o que pode te inspirar mais. O dia mau virá. O dia mau é um fato, mas nós
aprendemos nessa noite que nós precisamos lidar com esse dia mau, como diz a palavra de Deus, invocando ao Senhor, porque é somente Ele que pode nos tirar de uma situação ruim e nos colocar numa situação de vitória, numa situação de bênção. Então, o Senhor disse para ele, respondeu-lhe Gideão, verso 13, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Olha a murmuração. Gideão murmurando. O profeta veio, ele disse, ele nos lembrou que realmente o Senhor é um Deus poderoso. Mas cadê esse Deus poderoso? Esse Deus poderoso continua exatamente no mesmo lugar onde ele sempre esteve. No mais alto dos céus. No lugar mais alto que você puder imaginar. E de lá, ele tem o controle e a vista de tudo o que está acontecendo. O nosso Deus não te esqueceu. O nosso Deus não te desamparou. O nosso Deus não te abandonou. Ele continua assentado no seu trono de glória. E o Senhor Jesus nos deu uma promessa. Ele disse que enviaria um consolador para estar conosco até que ele voltasse. O Espírito Santo, ele faz morada na sua vida, ele faz morada dentro de você. E o Espírito Santo é que vai fazer com que você possa vencer. Amém. O Espírito Santo vai fazer com que você tenha as forças necessárias para conseguir romper em todas as situações de dificuldade da sua vida. Eu quero te lembrar que lugar de buraco não é lugar de cristão. Buraco não é morada de filho de Deus. A palavra do Senhor diz que Ele está construindo moradas para nós. A palavra do Senhor nos revela que o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém tem ruas de ouro. É para lá que você está sendo direcionado. Quero te convidar a se colocar de pé nesta noite. Deus tem trono de glória para a sua vida. Deus tem trono para aqueles que se consideram, que entendem que são filhos de Deus, que não são qualquer um. Quero te lembrar que você não é qualquer um. Diga para o seu irmão, você não é qualquer um. Você é um escolhido. Você é um filho legítimo. Você é filho legítimo de papai. Amém. Viu, Rafael? Você é filho legítimo. Viu, pastor? Você é filho legítimo. Viu, missionária? Você é filha legítima. Amém. Viu, pastora? Você é filha legítima. Pastora, filha legítima. Rúbia, legítima. Amém. Amém, meus irmãos? Eu quero te convidar a fechar os seus olhos nessa noite. Tem gente passando por sérias situações espirituais, tem pessoas passando por dificuldades naturais e talvez ainda não tenha entendido que é o mundo espiritual trabalhando. Eu quero te convidar a orar a Deus para que o Senhor ele possa se revelar a você essa noite. Para que você possa ter a segurança de entender quando ele virar para você e dizer assim, coloca-te de pé, homem valente. Coloca-te de pé, mulher guerreira, para que você não se acovarde, para que você saiba que se ele está te chamando assim é porque ele está vendo em você aquilo que talvez você ainda não conseguiu enxergar. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos. Se você sentir, vem aqui à frente que eu quero orar pela sua vida. Aleluia, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós entendemos, meu Pai, nesta noite, que o dia mau ele vem para todos. A tua palavra diz que o sol é o mesmo para justos e injustos. Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha se revelar para os teus filhos. Tua palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, amam a Deus, e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Não sei o que passou na cabeça de Gideão, Pai. Talvez Gideão tenha pensado, como que essa palavra se adequa a mim? Talvez existam pessoas aqui essa noite pensando, como que tudo pode cooperar, sendo que está tudo uma bagunça, está tudo fora do lugar? Eu não sei, não sei te dar essa resposta, mas o nosso Deus sabe. Porque o nosso Deus ele é especialista em pegar maldição e transformá-la em bênção.
estou profetizando sobre a sua vida. Se você está passando por um momento de maldição, seja ela de forma natural, seja de forma espiritual, Deus vai pegar essa maldição e transformá-la em bênção. Nosso Deus tem poder para isso. O nosso Deus tem poder para muito mais que isso. Aleluia! Gideão, ele deve ter pensado, mas como assim que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Nossa função, quero te lembrar, é crer somente. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo aquilo que você colocar a sua força, o seu foco, vai crescer. Se você focar no problema, tudo é possível ao que crê. Vai crescer o problema. Tira o foco do problema e coloca na bênção. Olha para Jesus. A sua bênção está na sua frente, está no alto, está no céu. Não está no problema. Foca na bênção e a bênção cresce. Foca na solução e a solução vai florescer. Ela vai frutificar na sua mente. O Senhor vai abrir a sua cabeça, o Senhor vai enviar anjos com espadas de fogo desembainhadas. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas Ele fará, porque Ele prometeu. E Ele é fiel para cumprir as promessas que faz. Amém. Aleluia! Quero te lembrar ainda do Salmo 34, 19. Salmo 34, 19 diz que muitas, não são poucas, muitas são as aflições do ímpio. Amém, meus irmãos? Muitas são as aflições do ímpio. Amém ou não amém? Muitas são as aflições das pessoas que estão fora da igreja. Amém ou não amém? Muitas, não são poucas. Muitas são as aflições dos justos. Ponto final, acabou por aí? Não acaba por aí. Aleluia. Tem uma vírgula. Mas o Senhor, eu estou profetizando sobre a sua vida. Estou profetizando sobre a sua vida. Quem crê, receba. Mas o Senhor o livra de todas elas. Quem crê, receba em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus, Ele disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Mas Ele também não coloca um ponto final nesse texto. O nosso Deus, Ele se abre, Ele fala a verdade. Mas Ele continua dizendo assim: Contudo, aperta a mão do irmão que está do seu lado agora. Diga para ele: Contudo, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Porque eu, bate no peito e diz assim: eu venci o mundo. E se Jesus venceu, nós também podemos vencer. Aleluia. Deixa eu te lembrar de mais uma palavra, mais um texto para a gente fechar. A palavra do Senhor diz que quando nós estamos nele, em Cristo Jesus, aleluia, eu amo essa palavra. E é no dia da angústia que essa palavra tem que fazer diferença para mim. Não é no dia do culto. Não é no dia do culto, mas no dia da angústia. Eu tenho que me lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. E eu tenho que lembrar também que em Cristo Jesus, coloca mais uma vez a mão no seu coração, diz assim: em Cristo Jesus, eu sou mais que vitorioso em todas as coisas. Posso ouvir um glória a Deus, igreja? Salve de palmas para Jesus. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, quero apresentar a tua igreja mais uma vez diante de ti. Pai, muito obrigado por essa palavra maravilhosa, Deus, onde nós aprendemos que nós devemos invocar o teu santo nome no dia mau, Pai. Porque o dia mau vem. Nós não podemos, meu bom Deus, ser daqueles ingênuos que pensam, imaginam contra a tua palavra. Porque a tua palavra é verdadeira e ela deixou isso claro para nós, que a dificuldade vem sobre todos. Mas a diferença é o que eu faço com a minha fé. Porque não pode ser a circunstância a mudar a minha fé. Anote isso.
Não pode ser a circunstância a mudar a sua fé, mas é a sua fé que muda a circunstância. Deixa eu repetir, porque talvez você não tenha entendido. A circunstância, por mais difícil e pesada que ela seja, ela jamais poderá mudar a sua fé. Mas a sua fé muda qualquer situação contrária. A sua fé faz a diferença no mundo espiritual. A sua fé move as mãos de Deus. Pai, que palavra maravilhosa. Que palavra maravilhosa, Pai. Nós recebemos essa palavra no nosso espírito. Nós tomamos posse dessa palavra. E eu te convido a guardar essa palavra o mais profundo dentro de você. O mais profundo dentro do seu espírito, da sua alma, do seu corpo, do seu entendimento, da sua mente. Blinda ela agora, aonde lá ela está. Coloca um capacete espiritual, um capacete da salvação, para que o Senhor ele possa guardar. Veste a armadura do Espírito, para que o Senhor possa te revestir, para que o Senhor possa te guardar, te livrar dos ataques do inimigo, para que você esteja preparado para vencê-lo no dia da angústia. Eu vou repetir mais uma vez. A situação que você vive não pode mudar a sua fé, não pode minguar a sua fé, não pode diminuir a sua fé. Pelo contrário, é aí, nesse momento de dificuldade, que você coloca a sua fé em exercício. E a sua fé vai mudar o seu destino. A sua fé vai mudar o lugar para onde você está indo. Foca no Senhor, foca no alto, porque é de lá que vem a sua solução. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, obrigado por essa palavra, Pai. Obrigado pela vida dos teus filhos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor mais uma vez se revelou, o Senhor entregou uma palavra poderosa, um alimento sólido para nós. Nós recebemos esse alimento, Pai, nós tomamos posse nas nossas vidas, meu bom Deus. E nós decretamos que nos dias maus nós nos lembraremos, Pai, dessa palavra. Nós não deixaremos, Senhor, as palavras contrárias, as palavras de desânimo entrar em nós. Nós não deixaremos, Pai, porque tomamos posse pela fé da blindagem espiritual.